Debaixo da superfície azul que cobre a maior parte do nosso planeta, existe um universo vibrante, profundo e ainda pouco conhecido. Um mundo líquido onde se escondem os maiores gigantes da Terra e criaturas com habilidades surpreendentes. Neste cenário submerso, cada espécie enfrenta seus próprios desafios em ambientes que vão da calmaria dos recifes tropicais às correntes geladas dos polos. Aqui, inteligência e força se entrelaçam. Técnicas de caça refinadas por gerações, sociedades complexas e comportamentos fascinantes revelam que os oceanos não são apenas um ambiente, mas um palco em constante movimento. Com mais de 70% da superfície terrestre coberta por água, os oceanos não apenas sustentam a vida marinha. Eles mantêm a Terra viva. Produzem oxigênio, regulam o clima e conectam os continentes por caminhos invisíveis que moldam a própria existência humana. Neste documentário, vamos mergulhar juntos nas profundezas para conhecer alguns dos mais impressionantes moradores do mundo aquático. Prepare-se para se surpreender com caçadores engenhosos, nadadores silenciosos e gigantes com corações poderosos. E antes de seguirmos viagem, me conta aqui nos comentários. De qual cidade ou país você está assistindo este vídeo? Quero muito saber até onde essa jornada vai nos levar. As águas costeiras parecem tranquilas à primeira vista, mas sob a superfície, a vida pulsa em um ritmo sofisticado. Cortando o azul com destreza e charme, surge uma figura já familiar: o golfinho nariz de garrafa. Ágil, brincalhão e incrivelmente inteligente, esse mamífero marinho é muito mais do que um rosto simpático. Com até 4 metros de comprimento e pesando por volta de 650 quilos, ele é um nadador robusto, construído para a velocidade e para a convivência social. Ao contrário de muitos predadores solitários, os golfinhos vivem em grupos altamente organizados, chamados de pods, verdadeiras sociedades subaquáticas. Cada indivíduo tem um papel. Há sentinelas que alertam para o perigo, mães que cuidam de filhotes com dedicação e até babás que ajudam na proteção dos mais jovens. A comunicação é constante. Assobios distintos, cliques ritmados e gestos corporais formam uma linguagem tão rica quanto a de qualquer grupo de primatas. Em certos momentos, parece que estão conversando, e talvez estejam mesmo. Mas não é só a comunicação que impressiona. Esses cetáceos desenvolveram técnicas complexas de caça que demonstram um nível avançado de raciocínio. Em regiões com fundos arenosos, um grupo de golfinhos cria uma nuvem circular de lama para cercar peixes. Presas pelo anel de sedimentos, os peixes saltam para escapar e são prontamente capturados. Essa manobra é tão eficaz que é ensinada de geração em geração. Não é apenas habilidade, é cultura sendo transmitida no fundo do mar.
Os saltos acrobáticos, muitas vezes vistos da costa, são parte disso. Servem como sinais visuais, coordenando o grupo ou expressando estados emocionais. E mesmo quando estão só brincando com ondas ou bolhas, estão desenvolvendo vínculos, testando habilidades e se divertindo como crianças no recreio. Enquanto os golfinhos dançam nas águas iluminadas pelo sol, nas profundezas mais sombrias e silenciosas, um outro mestre dos oceanos se move com discrição quase fantasmal: o polvo do Pacífico. Com braços que se estendem até 4 metros de envergadura e uma inteligência que desafia tudo o que sabemos sobre invertebrados, esse animal é um verdadeiro estrategista. Ele não tem ossos. Seu corpo é uma massa flexível e fluida, capaz de esgueirar-se por aberturas minúsculas, aproveitando cada fresta, cada caverna escondida no recife. Mas sua arma mais poderosa está na pele. Células especializadas chamadas cromatóforos permitem que ele mude de cor e textura instantaneamente. Um momento é visível, no outro tornou-se parte da rocha, da areia ou da vegetação. Essa camuflagem ativa confunde predadores e surpreende presas. Mais do que se esconder, ele planeja. Com olhos atentos, observa seus arredores antes de agir. Ao encontrar uma concha ou um caranguejo, avalia a situação. Com os tentáculos, sonda e manipula, aplicando força onde é preciso e delicadeza quando necessário. Quando precisa quebrar uma concha resistente, pode usar pedras como ferramenta. Um comportamento raro no mundo animal, ainda mais raro entre seres que não possuem esqueleto. E sua dieta é diversificada. Crustáceos, moluscos, pequenos peixes, tudo é acessível para quem pode se contorcer, agarrar, analisar e agir em silêncio. Sua digestão começa do lado de fora da presa, com uma enzima que dissolve a carne ainda protegida por cascas ou conchas. Em cativeiro, já foi visto abrindo potes de rosca, resolvendo labirintos e lembrando de soluções por longos períodos. Mas é no ambiente selvagem que sua genialidade brilha de verdade. Mesmo diante de ameaças, o polvo tem uma carta final na manga: a tinta. Um jato escuro lançado na direção do perigo que confunde visualmente e olfativamente o agressor. Enquanto o predador tenta entender o que houve, o polvo já se foi, desaparecendo como um truque de mágica. O polvo do Pacífico é uma das criaturas mais enigmáticas dos oceanos. Cada movimento seu é preciso. Cada decisão é baseada em percepção aguçada e instinto afiado. Um verdadeiro arquiteto do próprio destino submerso, ele mostra que, no oceano, a astúcia pode ser a chave para viver livre. Em águas mornas e cristalinas que rodeiam arquipélagos tropicais,
Formações de corais abrigam um caçador silencioso. Com movimentos firmes e elegantes, o tubarão cinzento dos recifes patrulha seu território como se cada curva do recife fosse parte de sua própria anatomia. Esse tubarão pode chegar a 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 30 quilos. Seu corpo alongado, musculoso e hidrodinâmico foi moldado para a agilidade. Ele desliza entre as estruturas coralinas com uma precisão cirúrgica, sempre atento a sinais de movimento. É um predador de emboscada, utilizando a vantagem do terreno para se aproximar sem ser notado. Sua dieta inclui peixes, moluscos e invertebrados, tudo capturado com ataques rápidos e bem calculados. Ao contrário de tubarões maiores e mais agressivos, o tubarão cinzento dos recifes prefere observar antes de agir. Ele avalia, testa a reação das presas, analisa a situação. Seu comportamento é marcado por uma curiosidade controlada e, em muitos casos, uma aproximação quase respeitosa. É também um dos poucos tubarões que tolera a presença humana. Mergulhadores experientes muitas vezes relatam encontros pacíficos em que o animal se aproxima e circula, observando com olhos atentos, sem demonstrar hostilidade. Esse comportamento, embora incomum, reforça uma verdade pouco falada. Nem todo tubarão é o vilão dos mares. Enquanto o tubarão cinzento segue sua rotina entre recifes e cavernas, uma figura colossal se aproxima por cima, abrindo caminho com movimentos amplos e suaves. Trata-se da raia-manta gigante, uma das criaturas mais majestosas a cruzar os oceanos. Com uma envergadura que pode atingir 9 metros e um peso de até 2 toneladas, ela é a maior entre todas as espécies de raias. No entanto, seu tamanho imponente contrasta com sua dieta simples: plâncton e pequenos organismos microscópicos. Esses gigantes gentis filtram a água com suas enormes aberturas bucais, absorvendo milhares de litros por hora enquanto nadam com calma, quase como se flutuassem. Suas nadadeiras peitorais, que lembram asas, movimentam-se como as de um pássaro voando em câmera lenta. Apesar de sua aparência tranquila, a raia-manta é incrivelmente inteligente. Estudos mostram que ela possui o maior cérebro entre todos os peixes, o que pode explicar seu comportamento social sofisticado e sua capacidade de memorizar locais e até interagir com humanos. As raias-mantas são frequentemente vistas sozinhas, mas também se reúnem em grandes grupos durante a alimentação ou em eventos migratórios. Elas podem saltar para fora da água em exibições que ainda intrigam os cientistas. Esses saltos podem ser uma forma de comunicação, corte ou talvez simplesmente uma resposta à excitação coletiva.
Muitas vezes são acompanhadas por peixes menores que se beneficiam de sua presença, aproveitando os redemoinhos gerados por suas nadadeiras para capturar alimento ou se proteger de predadores. É uma dança silenciosa entre espécies. A raia-manta passa como uma sombra imensa sobre o fundo do mar, enquanto o tubarão cinzento continua sua vigília entre os corais. Ambos cumprem seu papel com precisão, moldando o equilíbrio invisível que sustenta a vida nos recifes tropicais. Do predador ágil ao gigante pacífico, a vida marinha mostra mais uma vez que há diversas formas de dominar o oceano. Algumas pela força, outras pela leveza. Ao norte, onde o mar se mistura com o gelo e o vento corta como lâmina, o Ártico revela uma face do oceano moldada por extremos. Aqui, a sobrevivência depende de adaptações específicas, e 2 habitantes desse mundo gelado se tornaram símbolos dessa vida em constante desafio: o urso polar e a morsa. Na imensidão branca, uma figura solitária caminha sobre o gelo flutuante, farejando o ar. Com até 3 metros de comprimento e pesando mais de 700 quilos, o urso polar é o maior carnívoro terrestre do planeta. Mas, diferente do que o título sugere, ele passa boa parte da vida no mar, nadando longas distâncias entre blocos de gelo, caçando focas e explorando fendas onde o oceano encontra a superfície congelada. Seu corpo foi moldado para resistir ao frio extremo. Uma densa camada de gordura o isola da água gelada. E sua pelagem espessa, que parece branca, na verdade é translúcida, refletindo e espalhando a luz para camuflá-lo no ambiente. Sob essa cobertura, a pele é preta, ajudando a absorver o calor solar sempre escasso. Mas o verdadeiro segredo de sua sobrevivência está na paciência. O urso polar pode ficar horas imóvel, próximo a um buraco de respiração, esperando que uma foca emerja. Quando o momento chega, o ataque é rápido e certeiro. Apesar de serem caçadores solitários, os ursos polares compartilham um instinto poderoso de proteção com seus filhotes. As mães chegam a jejuar por meses enquanto amamentam e ensinam os pequenos a se moverem pelo gelo, a nadar, a caçar. Não muito longe dali, reunidas sobre bancos de gelo e costas rochosas, centenas de morsas descansam lado a lado. Esses gigantes sociais podem pesar até 1.200 quilos e atingir 3,5 metros de comprimento. Seus corpos arredondados e cobertos por uma espessa camada de gordura os mantêm aquecidos, mesmo após longos mergulhos nas águas gélidas. O traço mais marcante? Suas presas. Essas estruturas alongadas, que podem ultrapassar 1 metro de comprimento, são usadas para escalar blocos de gelo, defender território e estabelecer hierarquias dentro do grupo.
As morsas são mergulhadoras habilidosas, capazes de alcançar profundidades de até 90 metros em busca de alimento. Usando seus bigodes sensíveis, elas vasculham o fundo do mar à procura de moluscos, crustáceos e outros pequenos invertebrados escondidos na lama. Diferente dos ursos, as morsas vivem em grandes grupos. Sua vida é comunitária, marcada por vocalizações graves, empurrões e interações constantes. Em terra firme ou sobre o gelo, são lentas e desajeitadas, mas na água se transformam, graciosas, coordenadas, poderosas. Entre encontros e confrontos, ursos e morsas compartilham o mesmo ambiente hostil, onde cada centímetro de gelo pode significar alimento, abrigo ou risco. Suas trajetórias raramente se cruzam, mas ambas refletem as exigências de um mundo que não perdoa erros. O Ártico é um palco onde a força se impõe com estratégia e a sobrevivência é ditada por uma dança delicada entre resistência, adaptação e timing preciso. Em mar aberto, onde as águas se tornam mais profundas e o silêncio ganha espaço, dois grandes protagonistas dividem o mesmo oceano com posturas completamente opostas. Um deles é um predador lendário, veloz, preciso e imponente. O outro, um herbívoro gentil, de movimentos suaves e presença tranquila. Estamos falando do tubarão branco e do peixe-boi. Com até 6 metros de comprimento e mais de 1.100 quilos, o tubarão branco é um dos predadores mais formidáveis dos oceanos. Sua presença impõe respeito. Seu corpo aerodinâmico, impulsionado por uma poderosa cauda em forma de crescente, permite que atinja velocidades superiores a 40 km por hora. Mas mais impressionante que sua força física é sua precisão. Ele caça utilizando emboscadas, vindo de baixo em direção à superfície, num ataque repentino que poucas presas conseguem evitar. Suas principais vítimas, focas, leões marinhos e grandes peixes. Seus dentes triangulares, afiados como navalhas, são substituídos continuamente ao longo da vida. Cada mordida tem um propósito claro: eficiência letal. Mas apesar da fama de agressivo, o tubarão branco não é o caçador impulsivo que muitos imaginam. Ele observa, avalia e, frequentemente, apenas se aproxima por curiosidade. A maioria dos encontros com humanos não resulta em ataques, e quando acontecem, geralmente são erros de identificação. Além disso, esse predador de topo exerce uma função vital nos ecossistemas marinhos. Ao manter o equilíbrio das populações de presas e predadores intermediários, ele sustenta a estabilidade de todo o sistema alimentar marinho. Onde há tubarões saudáveis, há oceano saudável.
Enquanto o tubarão reina pela força e pela precisão, o peixe-boi, ou manatee, reina pela serenidade. Com até 4 metros de comprimento e mais de 500 quilos, ele habita águas calmas de rios, estuários e costas tropicais. Seu corpo arredondado e seus movimentos lentos dão a ele uma aparência quase relaxada. Mas essa calma esconde uma rotina essencial: alimentar-se por horas a fio de ervas marinhas, algas e vegetação aquática. Um único indivíduo pode consumir até 10% de seu peso por dia em plantas aquáticas, ajudando a manter esses ecossistemas limpos e equilibrados. Ao contrário de muitos mamíferos marinhos, o peixe-boi não possui presas ou estratégias de ataque. Ele sobrevive com base na paz. Sua forma de defesa é o silêncio, a discrição e o uso de águas rasas, onde poucos predadores se aventuram. Apesar de seu tamanho, é extremamente ágil. Pode girar, mergulhar e flutuar com suavidade impressionante. Seu focinho achatado, coberto por cerdas sensíveis, ajuda a identificar e manipular o alimento no fundo arenoso. O peixe-boi também possui um forte vínculo com seus filhotes. As mães cuidam dos pequenos por até 2 anos, ensinando-os onde encontrar comida, como se orientar e como respirar na superfície com segurança. É uma relação de cuidado constante. Esses gigantes gentis, no entanto, enfrentam um desafio crescente: o contato com embarcações. Muitas vezes, seus corpos apresentam cicatrizes causadas por hélices ou colisões, consequência de sua movimentação lenta em áreas de tráfego humano. Em contraste com o caçador veloz, que domina as zonas de alta energia dos oceanos, o peixe-boi nos lembra que existe espaço também para a delicadeza, para o equilíbrio e para a simplicidade como forma de sobrevivência. No vasto oceano, força e tranquilidade coexistem. O tubarão branco vigia as correntes, atento ao menor movimento. O peixe-boi passeia entre plantas, guiado por um ritmo mais calmo. Cada um com sua função, cada um com sua história. No extremo sul do planeta, o cenário é dominado por ventos cortantes, temperaturas negativas e um branco quase absoluto. Entre as geleiras que se estendem até onde os olhos alcançam, uma figura elegante e determinada rompe o silêncio gelado. De terno preto e branco e andar ereto, o pinguim imperador surge como símbolo da vida no gelo. Com até 1,2 metros de altura e pesando cerca de 40 quilos, ele é a maior de todas as espécies de pinguins. Mas seu tamanho é apenas uma das adaptações que o tornam capaz de suportar os desafios brutais do continente antártico.
Durante o inverno, enquanto a maioria das aves foge do frio, os pinguins imperadores enfrentam o ápice da estação para procriar. Machos e fêmeas percorrem mais de 100 quilômetros sobre o gelo sólido até as colônias de reprodução. Após o acasalamento, a fêmea põe um único ovo e retorna ao mar para se alimentar, deixando o macho com a responsabilidade total da incubação. Durante quase 2 meses, ele protege o ovo equilibrado sobre os pés, coberto por uma dobra de pele que o isola do frio. Nesse período, o macho não se alimenta e suporta ventos que ultrapassam os 150 km por hora e temperaturas abaixo de menos 40 graus Celsius. Ao redor, centenas de machos se reúnem, formando uma massa compacta que compartilha calor e garante a sobrevivência de seus futuros filhotes. Quando a fêmea retorna, traz alimento armazenado em seu estômago e assume o cuidado com o filhote recém-nascido. A alternância entre os pais continua por meses, até que o filhote seja forte o suficiente para enfrentar a vida no oceano. Apesar de não voarem, os pinguins imperadores são nadadores excepcionais. Mergulham a profundidades superiores a 500 metros, permanecendo submersos por mais de 20 minutos em busca de peixes, lulas e krill. Dentro d'água são rápidos e precisos, transformando-se em torpedos de penas. Do rigor antártico, seguimos para águas mais temperadas e profundas, onde habita um gigante menos conhecido, mas igualmente fascinante, o tubarão-elefante. Com impressionantes 12 metros de comprimento e um corpo que lembra uma embarcação em movimento, esse é o segundo maior peixe do mundo, atrás apenas do tubarão-baleia. Apesar de seu tamanho colossal, é um animal pacífico, que se alimenta filtrando pequenos organismos marinhos. Seu nome vem do formato peculiar do focinho alongado, que lembra uma tromba. Essa estrutura ajuda a direcionar a água para dentro de sua boca imensa, que permanece aberta enquanto nada calmamente. Com centenas de fileiras de brânquias especializadas, ele filtra enormes volumes de água a cada minuto, extraindo alimento de forma eficiente e silenciosa. O tubarão-elefante pode ser visto próximo à superfície ou em águas mais profundas, especialmente durante suas migrações sazonais. Apesar de sua aparência imponente, é inofensivo ao ser humano e exibe um comportamento tímido, muitas vezes se afastando de embarcações ou mergulhadores. Ao contrário de predadores ativos como o tubarão branco, ele não caça. Ele cruza os mares como uma sombra pacífica, movendo-se em um ritmo constante. Seu nado lento, com a boca aberta e a cauda oscilando suavemente, é um espetáculo hipnótico.
Esses gigantes são importantes reguladores da quantidade de plâncton nos oceanos, e suas migrações estão ligadas aos ciclos de produtividade marinha. Apesar de sua natureza discreta, sua presença é um indicador da saúde dos mares. Do gelo implacável da Antártida à serenidade dos mares frios e profundos, pinguins e tubarões-elefante mostram como o oceano acomoda formas de vida tão distintas quanto maravilhosas. Uma prova de que em cada canto do planeta, a vida marinha encontra um jeito único de prosperar. Em águas profundas e abertas, onde a vastidão parece infinita, um canto grave percorre quilômetros em silêncio. Ele ecoa pelas correntes como uma mensagem antiga, carregada de propósito. O som vem de um dos seres mais imensos que já existiu na Terra, a baleia azul. Com impressionantes 30 metros de comprimento e pesando até 200 toneladas, ela supera qualquer criatura terrestre ou marinha, viva ou extinta. Para se ter uma ideia da sua magnitude, um filhote ao nascer já mede cerca de 7 metros e pesa tanto quanto um elefante adulto. E esse é apenas o começo. Alimentando-se exclusivamente do leite materno, ele ganha cerca de 90 quilos por dia nos primeiros meses de vida. A baleia azul desliza pelas águas com uma elegância quase surreal. Suas nadadeiras longas e a cauda poderosa a impulsionam por milhares de quilômetros em jornadas migratórias que cruzam oceanos inteiros. E apesar do tamanho colossal, seus movimentos são graciosos, como se deslizasse no próprio tempo. Ela se alimenta de krill, pequenos crustáceos que se agrupam em densos cardumes. Em uma única bocada, pode ingerir mais de 3 toneladas dessas minúsculas presas. Para isso, conta com um sistema de filtragem altamente eficiente. As barbatanas internas, que atuam como peneiras gigantes. Durante a alimentação, a baleia engole uma quantidade absurda de água e krill. Depois, empurra a água para fora com a língua, deixando apenas os crustáceos presos nas estruturas filtradoras. É uma operação meticulosa, repetida dezenas de vezes ao dia durante a temporada de alimentação. Mas é na comunicação que essa gigante se destaca de forma ainda mais surpreendente. Seus sons podem ser registrados a mais de 1000 quilômetros de distância. Baixos, profundos, quase imperceptíveis para nós. Esses chamados são usados para manter contato com outros indivíduos e possivelmente até para mapear grandes distâncias. Apesar da imponência, a baleia azul é uma criatura sensível, que enfrenta desafios constantes em sua jornada pelos oceanos. Mudanças climáticas, poluição sonora e degradação de rotas migratórias afetam sua alimentação e reprodução. Felizmente, nos últimos anos, o esforço internacional pela criação de santuários marinhos e restrições à caça comercial tem ajudado a proteger essas gigantes ancestrais.
Enquanto a baleia azul reina pelas dimensões e pela delicadeza, uma outra criatura compartilha com ela o topo da cadeia alimentar, mas por motivos bem diferentes: a orca. Com até 9 metros de comprimento e 6 toneladas de peso, a orca, também chamada de baleia assassina, é, na verdade, o maior membro da família dos golfinhos e talvez o mais eficiente predador marinho. Seu corpo musculoso, coberto por um padrão hipnotizante de preto e branco, é mais do que estético, é funcional. Camufla, engana e confunde presas, tanto nas águas claras quanto nas regiões mais escuras. Mas sua força real está no cérebro. As orcas vivem em grupos sociais compostos por até 40 indivíduos que cooperam de forma altamente estratégica. Dentro desses grupos, cada orca tem uma função. Juntas, executam planos de caça complexos, seja cercando cardumes, empurrando focas para fora de blocos de gelo ou até enfrentando baleias muito maiores. Em algumas regiões, as orcas utilizam táticas específicas para cada tipo de presa. São capazes de adaptar seus comportamentos, aprender com a experiência e passar esse conhecimento adiante. Não é apenas inteligência, é cultura. A comunicação entre elas é intensa e diversa, assobios, estalos, vocalizações únicas de cada grupo, além de comportamentos gestuais. Apesar de serem caçadoras de elite, as orcas também estão vulneráveis. A poluição química nos oceanos pode afetar sua saúde reprodutiva, e a escassez de presas em certas áreas aumenta os conflitos com a pesca comercial. Muitas acabam presas em redes ou passam fome ao competir com frotas industriais. Ainda assim, a orca segue como símbolo máximo da combinação entre força, estratégia e coesão social. Um lembrete de que no oceano, a sobrevivência não pertence apenas ao maior ou ao mais rápido, mas também ao mais cooperativo. Gigantes por diferentes razões, a baleia azul e a orca habitam mundos paralelos sob as mesmas águas profundas. Uma governa com suavidade, a outra com precisão. Ambas representam, à sua maneira, o que há de mais extraordinário na vida marinha. Em mares tropicais e temperados, quando o sol começa a se despedir do horizonte e a superfície do oceano reflete tons dourados, uma sombra colossal rompe a calmaria. De repente, ela salta, como se desafiasse a gravidade, e volta a mergulhar com um estrondo que ecoa pelo fundo do mar. É a baleia jubarte. Uma das criaturas mais fascinantes e expressivas que cruzam os oceanos. Com até 16 metros de comprimento e pesando mais de 30 toneladas, a jubarte é facilmente reconhecível por suas longas nadadeiras peitorais, que podem medir 1/3 do seu corpo, e por seus saltos acrobáticos que encantam cientistas e observadores ao redor do mundo. Mas esses saltos têm funções que vão muito além do espetáculo. São formas de comunicação, defesa e até de higiene. Quando uma jubarte se lança no ar, pode estar tentando se livrar de parasitas, alertar outras baleias ou simplesmente chamar a atenção de um potencial parceiro.
Além dos saltos, a baleia jubarte também canta. E canta como nenhuma outra espécie. Cada população desenvolve suas próprias composições, verdadeiras sinfonias submarinas que podem durar até 30 minutos e se repetir por horas. Esses cantos viajam a quilômetros de distância e têm uma função central durante a época de reprodução. São mais do que sons. São sinais de identidade, força e desejo. A migração das jubartes é uma das mais longas do reino animal. Elas percorrem até 8.000 quilômetros por ano, movendo-se entre áreas de alimentação em águas frias e regiões tropicais onde dão à luz. Durante essas longas viagens, cruzam diferentes ecossistemas, interagindo com espécies variadas e enfrentando uma série de desafios, de predadores naturais a rotas de navios. Mesmo sendo imensas, são surpreendentemente ágeis. Suas nadadeiras funcionam como alavancas que as ajudam a manobrar com elegância. Cada movimento parece coreografado, como se o oceano fosse um palco e a baleia, uma dançarina de tons azul acinzentados. Ao nadar em grupo, jubartes também colaboram na caça. Em algumas regiões, elas formam redes de bolhas, uma técnica que envolve cercar cardumes com colunas de ar, obrigando os peixes a se agruparem no centro. Em seguida, as baleias sobem em sincronia e engolem milhares de peixes em um só movimento. Esse comportamento cooperativo é mais uma prova de que mesmo os maiores gigantes do oceano sabem que muitas vezes a sobrevivência depende do trabalho em equipe. A presença da jubarte em águas costeiras também trouxe benefícios para os humanos. O turismo de observação de baleias, praticado de forma responsável, tem promovido o desenvolvimento econômico sustentável em diversas comunidades, além de reforçar a importância da preservação marinha. Ver uma jubarte de perto é mais do que um espetáculo. É uma experiência transformadora. Um lembrete de que o oceano abriga formas de vida tão grandiosas quanto delicadas, e que cada salto no horizonte carrega séculos de adaptação, comunicação e beleza. A vastidão líquida que envolve o planeta, a baleia jubarte, é um símbolo do equilíbrio entre força e expressão. Um gigante que canta, que salta, que emociona e que nos convida a cada aparição a olhar para o mar com mais reverência. Ao final dessa jornada submersa, fica claro que os oceanos não são apenas vastas extensões de água salgada. Eles são a essência pulsante do nosso planeta. Cada criatura que encontramos ao longo do caminho, do golfinho engenhoso ao polvo estrategista, do tubarão imponente à baleia que canta, carrega consigo uma história única de adaptação, inteligência e conexão com o ambiente. Nas profundezas, descobrimos mais do que animais. Vimos comportamentos complexos, sociedades organizadas, laços familiares e estratégias que desafiam o que conhecemos sobre a vida selvagem. A grandeza dos mares está não só no seu tamanho, mas na diversidade de formas de existir que abriga. Mesmo com toda essa beleza, apenas uma fração desse universo foi explorada.
Ainda há muito a ser descoberto, estudado e, acima de tudo, respeitado. Proteger os oceanos é proteger a base da vida na Terra. Uma responsabilidade que vai muito além de admirar suas maravilhas. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E claro, diga-nos nos comentários qual desses animais mais te impressionou. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pelas profundezas. Até a próxima aventura.